Aproveitando que você permaneceu de pé, firme, valente, perseverante, vamos à leitura da palavra. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14, o mesmo texto que lemos na semana passada. Nós vamos começar aqui, apesar que textualmente nós não vamos ficar aqui muito tempo, mas vamos começar aqui hoje. Diz assim: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo. Habite quem? Cristo. Habite quem? Cristo. Quem tomou café bruto hoje cedo? Habite quem? Cristo. Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amor. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Diga-me, conhecer. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Como que se conhece algo que excede o entendimento, Júnior? Como que a gente pode conhecer algo que suplanta a nossa habilidade de entender, de compreender? Parece um paradoxo, né? Ainda bem que você está perguntando isso na sua cabeça, porque eu estudei justamente para poder trazer essa resposta para a sua pergunta. Excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus do céu, quem quer ser cheio de Deus aí? Quem quer viver uma vida cheia de Deus? Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Espírito de Deus, tenha liberdade no nosso meio para operar, agir, tocar, fazer, nos inspirar, nos instruir, nos corrigir, nos moldar conforme a tua poderosa palavra. Reconhecemos, ó Pai, que a ministração da tua palavra é o que nos traz vida, é o que nos dá vigor, é o que nos renova, é o que nos posiciona para vivermos o teu propósito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abrimos os nossos corações e declaramos que esta igreja hoje tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Você pode se assentar. Começamos na semana passada uma nova série de mensagens intitulada Nas Garras do Amor, né? Em inglês, In the Grasp of Love. E nós começamos falando na semana passada a respeito do amor de Deus, falando sobre como o amor de Deus se manifesta nas nossas vidas de uma forma prática, de uma forma diária. E começamos justamente nesse texto, falando um pouco a respeito da manifestação do amor de Deus sobre nós. A intenção de Deus é que experimentemos o seu amor, é que vivemos o seu amor. O amor de Deus vai muito além do que algo que se sente ou algo que Deus faz. Amor é quem Deus é. As Escrituras Sagradas deixam bem claro que Deus é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, ele é amor. Amor é inerente do seu ser, amor faz parte de quem ele é, do seu caráter. O caráter de Deus contém em si amor. A sua definição é quem ele é. Amor, amor. Que coisa linda o amor. E nós temos nas Escrituras Sagradas tantas coisas poderosas a respeito do amor. E nos mostra a intencionalidade de Deus para com as suas criaturas, para nos demonstrar o seu amor. Deus foi muito intencional ao longo da história. No Evangelho de João, a Bíblia nos diz, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele amou de tal maneira que agiu baseado nesse profundo amor que tem por nós. Como Deus é intencional a respeito do seu amor. Como Deus é intencional a respeito do seu amor. E o amor de Deus, ele não é algo que apenas falamos a respeito, ou algo que cognitivamente podemos compreender. O apóstolo Paulo aqui aos Efésios, ele está escrevendo a respeito do amor de Deus, e ele diz, coloca para mim no verso 15, verso 16, por favor. Efésios 4:16. Efésios 4:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória... Não, desculpa, Emily, 3:16, desculpa. Eu estou com 4 na cabeça por algum motivo. É porque a gente vai para Hebreus 4 daqui a pouco. Efésios 4:16. Vocês entenderam, né? Quando eu falar 4, desconsidera. Quando eu falar 4, você só diminui 1, tá? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos ou fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, ou seja, com raízes profundas, fundados ou fundamentados em amor, possais compreender qual seja a largura, comprimento, a altura, profundidade, de quê? 19. E conhecer o amor de Cristo, ou seja, Cristo habitar em vocês com essa finalidade, com a finalidade de que possamos ser conhecedores do amor que excede todo o entendimento. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a intenção de Deus é revelar para nós o seu amor. E eu falei para você que eu ia falar um pouquinho sobre esse aparente paradoxo, né? Como conhecer algo que excede o entendimento. Essa palavra conhecer é algo muito lindo, ela é do grego gnosko, e ela é equivalente a quando a palavra conhecer aparece no Antigo Testamento em hebraico, dizendo respeito a quando um homem conhece intimamente a sua mulher. Então note uma coisa, ele está dizendo o seguinte, Cristo vai habitar em vocês, eu peço é que Cristo habite em vocês, que vocês sejam fortalecidos, que vocês estejam arraigados, que vocês estejam fundamentados. Para quê? Para que vocês possam conhecer, para que vocês possam intimamente experimentar o amor. Para que o amor faça parte de vocês, para que vocês possam ter uma relação tão seleta, tão ímpar, tão única com o amor de Deus, de forma que não consiga nem ser explicado, vai ser experimentado, porque esse conhecimento não é um conhecimento cognitivo, não é um conhecimento de você estudar num quadro, numa sala de aula. É um conhecimento por vivência e intimidade. É como um marido conhece a sua esposa. É como uma família se conhece na sua intimidade. É um amor que é vivido e não apenas falado. O amor de Deus. O amor intencional do Senhor, a intenção do Senhor é que vivamos o seu amor intensamente. E que coisa fantástica é o amor, é difícil até de explicar. Como se explica amor? Amor não é um sentimento apenas. A sociedade pós-moderna reduziu a palavra amor apenas a um sentimento. Eu me sinto bem com você, então eu te amo, portanto eu te amo. Amor não é só um sentimento, amor é toda uma estrutura espiritual que transcende as nossas experiências naturais. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele falando a respeito sobre o amor, ele dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o amor é o maior deles. O amor vai além da fé, o amor vai além da esperança. Paulo
Paulo chegou a ponto de dizer que não vale a pena a gente dizer que tem fé e não tem amor. Não vale a pena a gente dizer ser pio, viver em piedade, viver de forma religiosa, viver de forma ritualística, mas abandonar, omitir o amor das nossas vidas. O segredo daquilo que Deus fez por nós não está em coisas materiais e coisas que são palpáveis. O segredo é a manifestação de um amor único, verdadeiro, puro, genuíno, completo e eterno manifestado sobre as nossas vidas. Será que tem alguém me acompanhando nessa manhã? O amor de Deus. E falamos então sobre isso, o amor de Deus. Na semana passada eu falei sobre o amor em 4D. Nesse texto nós vimos que Deus, o amor de Deus, ele se manifesta sobre nós trazendo destreza, durabilidade, discernimento e dilatação. Ele vai dilatar o nosso ser, expandir as nossas vidas, trazendo plenitude. Nós falamos um pouco a respeito disso, amor em 4D. E hoje, o meu tema hoje é: Ele vê a sua luta. Ele vê a sua luta. Por quê? Porque a respeito disso, inclusive hoje nós não vamos nem abordar tão profundamente nenhum texto em específico. Nós vamos dar uma olhada panorâmica no Evangelho segundo Mateus. A gente vai avaliar alguns capítulos e olhar alguns padrões de comportamento de Cristo que a gente enxerga no Evangelho segundo Mateus. Nós não vamos nos aprofundar necessariamente em nenhum desses textos, mas a gente vai dar uma olhada panorâmica. Olhada, sabe quando você vê do avião a cidade de cima? Você vê tudo bonitinho. É engraçado, você sobrevoa, por exemplo, a cidade de Nova York. A cidade de Nova York é impressionante, porque ela é um jogo da velha, assim, né? Ela é toda cruzada. Aí você sobrevoa Boston é aquela bagunça, rua diagonal, rua passando, redonda, aquele negócio. Em Nova York é tudo retinho, é tudo tudo retinho, assim, parecendo um jogo da velha. E Boston é tudo bagunçado, aquelas ruas tudo torta. Nós vamos sobrevoar o Evangelho segundo Mateus hoje, amém? Amém? Vamos dar uma sobrevoada e vamos falar um pouquinho sobre alguns... A minha intenção... A minha intenção era falar sobre 3 presentes, só que hoje no primeiro culto eu não consegui passar do primeiro. Então vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, amém? Quando nós avaliamos a intenção de Deus, o quão Deus é intencional para nos revelar e nos permitir experimentar o seu amor, a gente entende que um dos frutos disso é que Deus se importa com a nossa luta. Deus se importa com a nossa aflição. Deus se importa com as dificuldades que enfrentamos. Só essa verdade já é algo que deve nos abençoar. Porque quando a gente fala sobre Deus não apenas amar, Ele é amor, a gente percebe que Jesus é o amor incorporado. Por isso que nós estamos avaliando, aprendendo com a vida e o ministério de Jesus, porque Jesus é a demonstração prática disso. Ou seja, com algumas interações de Jesus com outras pessoas, a gente percebe que o padrão de Deus para nós é que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Nós somos importantes para Deus. Ele não está interessado apenas em o que temos para oferecer. Note isso, porque é o seguinte, vamos ver essa lógica comigo. Tem alguma coisa que você possa oferecer para Deus que faça dele mais Deus? Nada. Nada. Não tem nada que a gente possa dar e entregar para Deus que faça dele mais Deus. Ele era Deus antes que eu nascesse e ele vai ser Deus depois que eu morrer.
Ele é Deus. Tanto que quando Moisés estava perguntando, lá no Antigo Testamento, Moisés estava perguntando para o Senhor, Senhor, naquela experiência com a sarça ardente, a sarça moita pegando fogo e não estava sendo consumida, e aí Deus falando com Moisés e chamando Moisés, dizendo que Moisés tinha que voltar para o Egito, para tirar o povo dele do Egito, e ele ficou meio assustado com aquilo, olhou e falou, Senhor, e quando eu chegar lá no Egito, eu vou falar para Faraó, quem que me mandou, afinal de contas? Aí Deus vira para Moisés e fala, Moisés, fala que o eu sou te enviou. Eu sou? Como assim eu sou? Eu sou, porque eu não fui nem você, eu sou, eu sempre sou. Eu sou aquilo que você precisar, eu sou, diz o Senhor. O eu sou de Deus é um cheque em branco que ele assinou para você. Eu sou, aí você coloca o que você precisar, eu sou a cura para o Fred. Eu sou a restauração da sua vida, eu sou a restauração do seu ser, eu sou a sua estabilidade, o seu alicerce, eu sou a sua alegria, o seu gozo, eu sou o seu sustento e a sua provisão, eu sou. Que coisa fantástica, ou seja, ele não precisa de nós, Deus é Deus, diga isso comigo, diga, Deus é Deus, comigo ou semigo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ou seja, não tem nada que a gente possa oferecer que intensifique a sua divindade. Nada. Então, Deus não precisando de nós para nada, seria muito fácil nos ignorar. Mas Deus foi intencional. E eu vou mostrar para você o quanto Ele se importa contigo hoje. Ele se importa com quem você é e a trajetória da sua vida. Ele se importa tanto que Ele não deixou a sua trajetória por conta do acaso. Ele planejou você. Ah, pastor, você está falando assim, mas você não sabe. Eu fui em um acidente, meu pai e minha mãe não me planejaram. Eu nasci em circunstâncias escusas. Minha história é assim. Não importa o que os homens dizem ou não a seu respeito, Deus planejou você. Só quem foi planejado por Deus aí, joga a mão para cima e dá um glória ao Senhor. Que coisa tremenda. Ele nos amou, Ele se importou conosco. E isso é tão lindo, porque Ele se importou a tal ponto de se importar com as nossas lutas. Vai comigo para Hebreus capítulo 4, coloca na tela, por favor. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4. Você pode usar, Emily, o graphic, tá? Do primeiro culto. There's no problem with that, ok? Hebreus capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Olha que coisa linda. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Você está lá? Olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Isso aqui me deixa super entusiasmado. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer ou compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, diga como eu, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele está dizendo o seguinte, nós não temos um sumo sacerdote que não entenda as lutas que enfrentamos. Nós não temos um sumo sacerdote que está distante de nós quanto experiência. Um Deus que não entenda as minhas lutas. Aí olha o que ele diz em seguida. Por causa disso, porque nós temos um sumo sacerdote que compreende você, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente. Como?
Confiadamente. Cheguemos-nos, pois, de peito aberto. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. No momento que precisamos, Ele está lá. Nós não servimos a um Deus elitista, que se separou de nós. Não. Servimos a um Deus que se humilhou à condição de servo. Existindo, o próprio Paulo disse, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo. Servimos a um Deus que entende as nossas lutas. E quando a gente, entendendo então que Jesus é a materialização do amor, a gente passa a perceber algumas coisas que Jesus fez que mostram os padrões de como Deus age em direção aos seus filhos. Quem está curioso para ver isso aí, diga amém. Quando Jesus começa o seu ministério, nos primeiros capítulos de Mateus, a gente recebe informações a respeito da linhagem messiânica, a gente recebe informações a respeito da família de Jesus, os relatos do seu nascimento. Lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa as suas atividades ministeriais propriamente dita, e ele pega os seus discípulos e leva eles para cima de uma montanha e começa a dar alguns ensinamentos. É o maior sermão que nós temos de Jesus nas Escrituras Sagradas. É o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Talvez no futuro próximo aí a gente faça uma série a respeito do Sermão do Monte. Eu já preguei a respeito do Sermão do Monte uns 4 anos atrás, mas está precisando dar um refresh, né? E nesse Sermão do Monte, Jesus, então, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus ensina os seus discípulos a respeito da cultura do reino. Ele ensina os seus discípulos a respeito dos padrões divinos. Ele ensina os seus discípulos a respeito eu usei essa palavra umas 5, 6 semanas atrás, e eu acho que ela é muito própria para essa mensagem. O ecossistema, o ambiente aonde a vontade de Deus prospera. Jesus dá essa revelação, ele dá esse ensinamento. Por quê? Porque Deus não quer que andemos no escuro. Deus, o amor de Deus, ele começa a se revelar para nós desde aí, entendendo que Deus não quer que você permaneça no escuro. Então ele vai te dar toda a revelação necessária para que os seus passos sejam de acordo com a sua vontade. Quem está me entendendo? Porque Deus não exige de nós algo que não nos foi revelado. Deus não exige de nós algo que não esteja ao nosso alcance. Ele nos ensina. E o Sermão da Montanha é um sermão duro em alguns pontos. Ele fala algumas coisas que para muitos de nós, ou para todos nós, é impossível atingir. Mas por que isso? É para que saibamos que se não fosse por Jesus, nós não teríamos chance de ser justificados. Quem está me entendendo? O segredo da nossa justificação não são as nossas ações ou as nossas obras. O segredo da nossa justificação é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga comigo, amor. Diga mais uma vez, nas garras do amor. Jesus então mostra a manifestação deste amor. Aí quando ele desce do monte, é aí que começa a interação dele com algumas pessoas. E eu reservei do capítulo 8 ao capítulo 9, ao fim do capítulo 9, eu encontrei 10 interações de Jesus diferentes. E essas interações, cada uma delas comunica alguma coisa diferente para nós. E nós vamos meio que petiscar nessas interações de Jesus com essas pessoas. Então vamos ao capítulo 8 de Mateus, versículos 1 ao 4, por favor. Mateus 8, 1 ao 4. Mateus 8, 1 ao 4. Quando Jesus desceu do monte, então ele deu aquele ensinamento para os seus discípulos, trouxe a todo mundo a revelação de quem Deus é e qual é o ambiente aonde a semente da palavra prospera. Você sabia que não é em todo lugar que a palavra de Deus prospera? Existem ambientes que, ainda que a semente for boa, se o solo não for bom, ele não dá fruto.
O próprio Jesus disse que o semeador saiu a semear e ele começou a lançar sementes. Umas sementes caíram no meio de espinhos, outra caíram em terra árida, outra caiu em meio a pedregais, mas teve uma parte das sementes que caiu em terra boa. Ou seja, para que a palavra de Deus prospere em nós, nós precisamos adequar as nossas vidas para que a semente seja aproveitada. Quem está me entendendo? A semente precisa ser aproveitada. Então, ele ensina a respeito do ecossistema do reino, da plataforma de operação de Deus. E ele ensina a respeito disso, aí a Bíblia diz que ele está descendo do monte. Descendo do monte. Vem ele descendo do monte, o que acontece? Grandes multidões o seguiam, versículo 2. E eis que veio um leproso. Aqui começa. Aqui começa. Vira para quem está do seu lado e diga, aqui começa o manto. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero. Ser limpo. Na semana seguinte. Não? No ano seguinte, não, no mesmo instante. Mas pastor, por que isso é relevante? Por que você está exagerando essa leitura desse jeito? Por quê? Porque esse leproso aqui, ele significa algo bem específico para nós. Ele começa a mostrar um padrão de Deus, que é o primeiro presente que a gente recebe, manifestado através do amor de Deus, que é graça para os excluídos. Diga comigo, graça para os excluídos. Ele conhece a sua luta. Esse leproso, ele chega diante de Jesus, e uma coisa que está implícita no texto, que o leitor cotidiano normal não percebe isso, mas que com um pouco de pesquisa a gente descobre que é o quê? A lepra naquela época, em primeiro lugar, que a lepra não tinha cura. Naquela época não tinha nem tratamento para a lepra, e era uma coisa tão severa que se a pessoa pegasse lepra, a instrução de Deus, isso aí já era algo sanitário, a instrução de Deus é que a pessoa tinha que ser expulsa da sociedade. Ela passava a morar fora dos limites da cidade, numa aldeia excluída do restante da comunidade. Por quê? Porque era uma doença extremamente contagiosa, não tinha cura, e o camarada pegava aquilo, ele tinha que ir morar fora da cidade e esperar morrer. Era só isso que ele tinha para fazer, mais nada. Aí você vê, inclusive, havia um estigma com relação à lepra. O leproso era considerado uma pessoa imunda, impura. E era tão sério isso que, quando o leproso precisava entrar em algum lugar que tinham outras pessoas, ele não podia entrar calado, para não correr o risco de um desavisado encostar nele. Ele tinha que manter uma distância pré-determinada pela lei, e ele entrava na cidade gritando assim, impuro, 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 e ele tinha que andar ao redor da cidade gritando, impuro, impuro, para não correr o risco de um desavisado chegar perto demais dele. Ou seja, essa questão da lepra não era que era um cara apenas com uma leve inconveniência. Não. Ele estava com uma sentença de morte que o excluía de um convívio. Inclusive, se ele fosse pai de família, ele tinha que abandonar a sua família e morar fora da cidade. O cara não podia ver os filhos dele crescer. Aí o que acontece? Esse camarada chega perto de Jesus. A Bíblia diz que ele chega, se ajoelha, Jesus está descendo a montanha. Ele chega, se ajoelha, se joga no chão, começa a adorar a Deus e fala, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Aí o que Jesus faz? Versículo 3. Estendendo a mão.
Graça para os excluídos. Estendendo a mão é uma demonstração profunda de amor, pastor Rony. Uma demonstração profunda de amor. Ou seja, não tem nada que há em você, nada que há em mim que me desqualifique do seu amor. Não tem nenhuma sujeira, nenhum erro, nenhuma decepção, nenhum trauma. Não tem nada que eu tenha feito ou tenham feito comigo que me afasta da manifestação plena do amor de Deus. Ele entende a sua luta. Estendendo a mão, tocou-lhe. E dizendo... Qual a pergunta do leproso? Ele diz: Senhor, se tu queres, tu podes. Aí Jesus vira para ele e fala: companheiro, eu quero. Eu quero. Você se impressionaria com as coisas que Deus quer fazer por você, mas você não permite. Você se impressionaria com as coisas que Deus deseja limpar em você, mas você ainda não deu espaço. Você se impressionaria com a obra que Deus deseja fazer através da sua vida, mas você não dá um passo de fé. Você se impressionaria com o que Deus pode realizar, não apenas em você, mas através de você. Porque Ele dá graça aos excluídos. Quem que te excluiu? Quem que te excluiu? Quem que te abandonou? Quem que te exilou? Quem que te deixou esquecido para a sociedade, para a comunidade, para a sua família? Quem que te deixou? Eu quero dizer para você uma coisa: Ele dá graça para os excluídos. Pastor, você não conhece a minha história. Você não sabe quantos erros eu cometi. Você não sabe os absurdos que eu já pratiquei. Pastor, porque você não sabe da minha vida no Brasil. É porque você não sabe o que eu fiz no ano passado. É porque você não sabe o que eu fiz ontem. Pastor, você não tem noção do que eu quero dizer para você uma coisa: não tem lepra que assusta o amor do meu Jesus. Aleluia. Diga comigo: graça para o excluído. Aí olha só. Eu preciso correr, eu preciso avançar. Jesus diz para ele: eu quero ser limpo. Ou seja, a obra de Deus em nós não é apenas por um senso de obrigação. Não é, não. Não é tipo assim: eu criei a Eusilene, agora vou ter que cuidar dela. Não. Não é um senso de obrigação. O que ele está dizendo para você é o seguinte: eu quero. Ele está dizendo: eu quero. Eu quero. Oh, aleluia, eu quero. É o que Deus está dizendo para você. Está dizendo: eu quero. O que ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não basta eu querer algo que você não quer. Queira também que eu faço. Queira também, porque tem graça disponível. Queira que eu faço. Foi tudo o que aconteceu. Esse cara chegou e se rendeu num espaço onde ele era excluído, maltratado, considerado como impuro, sujo, não era aceitado da sociedade no meio de todos. Ele chega tendo que anunciar a própria impureza. Ele se prostra diante de Jesus, e Jesus, tendo todo o direito de se afastar e dizer: converse com o meu assessor ali. E Jesus estende a sua mão, toca naquele camarada e diz: hoje a sua vida é transformada. Isso é amor, se importar. Eu não sei se quantos de vocês têm noção do grau de separação que há entre nós e Deus. O quão glorioso é saber que Deus se importa comigo. Vou te contar uma história. Ontem eu estava brincando com o Nodo lá de fora, lá de casa. Não estava muito quente, estava meio friozinho, mas
Estava um dia ensolarado, bonito. E o Noah foi andar de bicicleta ali na garagem, na driveway. Eu fiquei sentadinho ali do lado de fora. Aí começou a bater um ventinho mais frio, eu entrei lá dentro. Peguei um gorro para mim, uma touca. Porque não tem insulation. Não tem muita proteção. Fui lá pegar um gorrozinho, peguei uma jaquetinha pro Noah e fui colocar a jaqueta nele. Aí coloquei a jaqueta nele e falei, aí ele tá naquela fase, né, aquela palavrinha mágica, né? Por quê? Falei, filho, coloca a jaqueta aqui, mas por quê? Ah, porque tá frio, filho. Por quê? Ele vai desconstruindo a existência, né? Você tem que se tornar um filósofo de altíssimo nível para conseguir chegar no fim daquelas indagações. E é um negócio fantástico. Por que está frio? Porque tem estações, nós estamos no inverno. Por quê? Porque o Sol gira em torno, a Terra gira em torno do Sol, a Terra tem 2 hemisférios, e ela é viradinha assim, quando está... Por quê? Porque o Big Bang, filho, tudo e tal, Deus falou e tudo explodiu, e o universo... Por quê? Porque a gente tem que ir, né? Aí ele falou, por que, pai, que tem que colocar? Porque está frio, filho. Mas está frio por quê, pai? Está frio porque está nessa época do ano. Tem a época do ano que é frio, tem a época do ano que é quente. O frio é inverno, e quando está quente a gente chama de verão. Ah, entendi, papai. Então, está pertinho o verão? Tá, filho, está pertinho. Daqui uns dias vai começar a esquentar. Ah, papai, então quando fica quente que as formiguinhas aparecem? Falei, filho, porque lá em casa, no terreno lá de casa, tem muita daquelas formiguinhas pequenininhas, e desde criança ele é fascinado com aquelas formiguinhas. A gente comprou um kitzinho de criança para ele pega as formiguinhas com a pinça, coloca dentro de uma caixinha, que tem uma lupazinha, para ele poder ficar olhando as formiguinhas, analisando as formiguinhas, desde menininho, pequenininho, que ele gosta de ficar pegando as formiguinhas. Aí, as formiguinhas aparecem, e às vezes dá formiga lá em casa, no basement, as formiguinhas, acha os espaços na fundação lá e entra as formiguinhas. Então quando está quente que aparece as formiguinhas, papai? Filho, é quando está quente. Aí ele virou para mim e falou assim, mas papai, aonde estão as formiguinhas agora? Eu falei, filho, não sei, filho. Tem que comprar um livro onde fica as formiguinhas no inverno. Sei lá, talvez elas tenham a casinha delas debaixo da terra para elas ficar quentinhas. Por quê? E a conversa durou umas 4 horas da gente avaliando os aspectos filosóficos da existência da formiga no inverno. Quando ele fez essa pergunta para mim, ele virou para mim e falou, papai, mas cadê as formiguinhas agora? Aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Porque, eu posso ser sincero para você, talvez isso vai diminuir bastante a sua admiração pelo seu pastor. Talvez você pede até carta de transferência, mas eu tenho que falar a verdade. Não tem nada que as formiguinhas podem fazer para que eu me importe menos com elas. Nada. Eu não acho que é possível eu me importar menos com alguma coisa do que a forma como eu me importo com as formiguinhas que de vez em quando aparecem lá em casa. Nenhuma grama das minhas preocupações, do meu estresse, da minha ansiedade, dos meus pensamentos, são direcionados para a existência daquelas formiguinhas. Nenhum. É feio isso, brother? Você me perdoa depois? Perdoa? Nem nada. Eu não me preocupo nenhum, como diz o sábio, nem um cadinho com as formiguinhas. Nada. As formiguinhas não ocupam. Júnior, eu durmo. Cara, eu ponho a cabeça no travesseiro, eu durmo igual gente grande. Nem lembro das formiguinhas. Nem lembro. As formiguinhas, para mim, elas estando lá ou não estando lá, não faz diferença nenhuma. Mas o Noah virou para mim, falou, cadê as formiguinhas, papai? Aí o Espírito Santo de Deus virou para mim e falou bem assim, imagina só, se eu fizesse com você do jeito que você faz com essas formiguinhas. Porque, eu vou te dizer uma coisa, a distância entre eu,
a complexidade da minha vida e da minha existência, comparado a uma formiguinha daquela, não chega nem perto da distância entre eu e Deus. Então, se eu não sinto nenhum peso na consciência em ficar perguntando cadê aquelas formiguinhas, como é que está seu pai, como é que está sua mãe, como é que está seus primos, como é que está suas formiguinhas, o que vocês comeram hoje, formiguinha? Vocês estão dormindo onde, formiguinha? Eu não me preocupo em nada com isso, em nada. Seria infinitamente mais fácil de Deus não se preocupar comigo. Mas nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Nós temos um sacerdote que se importa. Diga comigo, graça para os excluídos. Aí olha só, a próxima interação de Jesus. Jesus cura esse camarada. Anota aí, porque aí se você tiver oportunidade, leia em casa depois o capítulo 8, capítulo 9. Ele cura esse leproso, versículos 1 a 4. E aí, nos versículos 5 ao 13, ele se encontra com um outro camarada, um centurião romano, que para ele no meio da rua, fala assim, Jesus, eu tenho um servo meu que está doente lá. Tem como o senhor fazer alguma coisa? Aí Jesus, na hora, Jesus para e fala assim, sim, eu vou lá. Aí o centurião romano diz assim, não, Senhor, o senhor não precisa ir lá. Eu também sou homem de autoridade. Quando eu digo para os meus subordinados, obrigado. Quando eu digo para os meus subordinados, vão ali e façam aquilo ali, eles vão e fazem, porque eu sou homem de autoridade, eu sei como é que funciona a palavra de autoridade. Então, se o Senhor declarar daí, ele lá vai receber a cura. Jesus ainda falou, cara, essa fé aí foi a primeira vez que eu vi ela, pelo menos nessa região aqui. Aí Jesus dá o brado de onde ele está. Aonde o servo está, lá longe, ele recebe a cura. Por que isso é relevante? Por que isso também é graça para os excluídos? Por quê? Porque esse servo não tem status. Esse cara não era realeza. O texto não dá nem o nome dele. Era o servo de um centurião romano. O status dele era isso, servo de alguém. Ele não tinha status, ele não tinha reconhecimento social. Provavelmente ele era uma pessoa que não tinha nenhum prestígio na comunidade, na sociedade. Mas ainda assim, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Ele foi alcançado pela compaixão de Jesus. Isso aqui fala para mim daqueles de nós que vêm de uma história de vida sem muito prestígio. Sabe, aqueles de nós que têm uma história de humildade, que vêm de lugares pequenos, que vêm de interior, do interior. Ah, você é de onde? Eu sou município do interior de uma cidade que é satélite de Conselheiro Pena. Pois é, eu sou do bairro afastado desse vilarejo. Sabe, aqueles de nós que não tem uma história de muito prestígio, nós não temos uma história de realeza, a gente não temos um sangue muito valorizado pela sociedade. É uma história simples, pessoas que às vezes nem muita cultura têm, não tem universidade, não tem faculdade, não tem muito grandes, enormes ideias para lá. São pessoas que vivem em um certo grau de simplicidade, que não significa que quem é simples é medíocre. Muita gente confunde simplicidade com mediocridade. Não. Ser simples é uma coisa, medíocre é outra. Tem muita gente com status e cheio de faculdade que é medíocre.
O que Deus está dizendo é o seguinte: não tem nada a respeito da sua trajetória te diferencia diante de Deus. Não é porque você é do interior que você é mais importante do que quem é de capital. Não é porque você é estudado que tem mais importância do que alguém que é analfabeto. Deus olha para você e o amor dele, a compaixão dele, o tempo dele, os recursos dele, as portas que ele tem, as promessas dele, as palavras de restauração e de vida, elas te alcançam do mesmo jeito. Porque Deus não é um Deus que segrega por status, Ele é um Deus que alcança os seus filhos aonde eles estão. Quem está me entendendo, diga amém. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem muitas coisas que, se nós permitirmos, elas nos diminuem aos nossos próprios olhos e nos impedem de alcançar a confiança que o escritor aos Hebreus citou. Lembra do texto que nós lemos, Hebreus capítulo 4? Esse é 4 mesmo. Hebreus capítulo 4. Coloca lá para mim de novo, Emily, por favor. Hebreus 4, 15, 16, eu acho, 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Cheguemos com confiança. Mas de onde vem essa confiança? A confiança vem do entendimento de que Ele se importa comigo. Sabe de uma coisa, queridos? O povo de Israel perdeu o acesso à promessa. Toda uma geração atrasaram uma promessa de Deus em 40 anos. 40 anos é muito tempo. Eu tenho 23. Imagina. 40 anos é muito tempo. 23 que paga NPS. Eu tenho 40 anos. Eles atrasaram a promessa de Deus na vida deles em 40 anos. Você sabe por quê? Porque eles se diminuíram aos próprios olhos. Por isso, a Bíblia diz o seguinte, que quando os 12 espias retornaram para dar o relatório, Josué e Caleb deram um relatório positivo, mas os outros 10, eles disseram o seguinte, a terra é boa e tudo, mas a terra tem gigante que engolem as suas presas, e aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos para eles. Ou seja, a minha diminuição de mim mesmo pode ser tão intensa que ela pode me privar de receber algo de Deus que está pronto para mim. Ah, pastor Diego, você não está entendendo. Eu não sou grandes coisas, eu não tenho grandes talentos, eu não tenho grandes ideias, eu não tenho grande nada. Você tem um grande Deus. Você tem um grande Deus. Pastor, eu que não vou ousar bater naquela porta. Não vai ousar por quê? Você tem um grande Deus. Pastor, essa porta é grande demais para mim. Não. O seu Deus é grande demais para que essa porta não se abra para você. Ele é Deus. Diga comigo, graça para os excluídos. Aí por último, eu vou terminar com isso. Aí no verso 14. Vamos ver o que acontece no verso 14. Vai lá. Mateus capítulo 8, versículo 14. Quando Jesus desceu... Não, versículo 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, de cama com febre. Deus curou o leproso, Deus curou o servo anônimo e Deus curou até a sogra. Vira para quem está do seu lado e diga, até a sogra, Deus ama. Se preocupa não, fica sério, é só você olhar para mim aqui que você não vai ter problema quando você chegar em casa não. Só fica firme, permaneça firme, segura, isso, segura, segura. Por que é tão fácil fazer uma piada com isso, né? Mas eu não vou não, porque Deus me deu uma sogra abençoada.
Por que eu estou falando sobre a sogra de Pedro? Por quê? Porque naquela época, naquela sociedade, a mulher, ela tinha valor inferior ao homem. Naquela época, a visão não era igual, não era uma visão de igualdade. Porque a mulher não era um membro tão produtivo da sociedade quanto o homem era. Era um tempo de muita segregação e muita discriminação. Quem louva a Deus que tudo isso mudou, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Amém? Graças a Deus. Naquela época não era assim. Seria muito fácil para Jesus ignorar a luta da sogra de Pedro. Seria muito simples. Por quê? Porque era muito fácil para alguém, nas condições de Jesus e na posição de Jesus, querer apenas ter o seu tempo investido nos, entre aspas, membros mais produtivos da sociedade da época. Mas por que se envolver? Por que ter tempo para ministrar para a sogra de Pedro? A sogra de Pedro não pode fazer nada pelo meu ministério. Diga comigo, graça para os excluídos. Aí o que acontece? Jesus não apenas dá atenção e tempo a ela, e é isso que o que mais me impactou a respeito disso. Por quê? É porque é o seguinte, Jesus sabia que o tempo dele era limitado, Jussara. Ele sabia que o tempo dele na terra era limitado, e ele não tinha tempo para perder tempo. Eu creio que cada segundo do ministério de Jesus foi intencional. Cada segundo das suas interações com outras pessoas foram intencionais. Aí ele pega, tira tempo para poder ir ministrar para a sogra de Pedro, que não estava nem com câncer, com coisa assim, estava com dor de cabeça. Com dor de cabeça. Jesus para tudo para poder ministrar para essa mulher que estava com febre. E nem adianta você falar que era Covid, não, porque naquela época ninguém comia morcego. Estava com febre. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? O Espírito Santo de Deus falou para mim o seguinte, que a graça dele alcança não apenas as coisas grandes que você precisa lutar, ela alcança também as pequenas coisas. Ele tem graça, não é só para aquela luta enorme que você está enfrentando, ele tem graça para a dor de cabeça. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que se importa com as pequenas coisas também. Ele se importa com as pequenas coisas também. Ele se importa com as coisas que para nos olhos dos outros parecem ser insignificantes. Ele se importa. Ele se importa. Diga comigo, ele se importa. Diga mais forte, diga, ele se importa. Ele se importa com as coisas que nós julgamos ser insignificantes e às vezes nem trazemos a atenção do Senhor. Ele se importa. Ele se importa, sim. Eu me lembro quando o evangelista Eronidson deu uma palavra aqui a respeito de fé, a respeito de oração. E ele contou um testemunho que parece... Quem lembra do testemunho? Os diáconozinhos que estavam né, tinha uns bichinhos, uns roedorzinhos que estavam enchendo a paciência dele lá na casa dele. Testemunho a respeito de algo tão simples. Talvez alguém ouve aquilo e pode até pensar, olha só, contar testemunho a respeito disso na igreja. O negócio é que a graça de Deus, se você entender isso, meu irmão, a graça de Deus alcança as suas causas menores. Alcança. Experimenta apresentar essas coisas ao Senhor. Pastor Diego, Deus está ocupado demais para ouvir a minha preocupação a respeito da escola do meu filho, que ele só está estudando no Zoom e não está aprendendo nada. Deus está ocupado demais para... Tenta, apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Eu me lembro, menos de um ano depois de eu ter casado com a Jane, a gente estava procurando uma casa para a gente comprar. E a Jane é terrível.
mulher de fé violenta. A Jane é terrível, terrível, terrível. E a Jane caiu na besteira de dizer para Deus exatamente o que ela queria. Eu quero uma casa dessa cor, eu quero uma casa que parece com a casa que eu morei lá na roça. Meu Deus do céu, Deus vai ter que construir uma casa para você, minha filha. Não, eu quero uma casa dessa cor, eu quero uma casa parecendo com a minha casa lá na roça, eu quero uma casa que tem uma cerquinha branca na frente, pequenininha. Isso antes da gente começar a procurar casa. E com uma árvore no front yard. Uma árvore na frente. E a árvore tem que ser daquela cherry blossom. Aquela que fica toda rosa na primavera. Beleza, vamos... vamos, né? Vamos ter que comprar um lote e vamos ter que construir. Começamos a olhar. Olha uma casa aqui, olha uma casa lá, olha uma casa... E eu me apaixonei com uma casa que era um verdadeiro lixo. Lá em Peabody. Uma casa que era um lixo. Zezinho, um lixo, mas pensa num negócio que dava para ganhar dinheiro, Zezinho. Sabe? Aquele lixo abençoado. Me apaixonei com aquela casa. Meu Deus, tinha uns, sei lá, uns 45 apartamentos, tudo uns apartamentos pequenininhos dentro da casa, aquela casa cheia de apartamentos, cheia de gente morando. Entrei naquela casa, olhei, tudo quebrado, tudo estragado, olhei, meu Deus do céu, essa daqui, Jesus, essa daqui. Só que a minha fé é muito menor do que a dela. Continuamos olhando. Aí ela achou uma casa, eu estava trabalhando um dia, ela foi ver uma casa em Everett, apaixonou com a casa, que coisa e tal, vamos colocar uma oferta, vamos fazer uma oferta. No dia que a gente decidiu fazer a oferta, eles venderam a casa. Aí ficou aquela decepção, aquele gosto amargo e tudo e tal. Aí um belo dia, depois de um culto, nós fomos ver uma casa em Malden. Chegamos lá, tinha umas 40 pessoas no open house, a casa lotada, parecendo um formigueiro. Aí eu ouvi aquele monte de carro, aquele monte de gente, eu já pensei comigo assim, ixi, essa daqui com certeza não vai ser não. Essa daqui, forget about it. Chegamos, olhamos a casa e tudo e tal, e a casa era da cor que ela queria, com a cerquinha que ela queria, e tinha uma árvore, que a gente não sabia qual, mas tinha uma árvore bem na frente. Olhamos daqui, olhamos dali, papapá, e eu falando para ela, falei, para de rir, Jane, para de rir, Jane. Para de rir, finge que você não está gostando, Ai, Jesus. Ela andando, parecendo o Joker do Batman, com um sorriso aqui assim, ó. Aí, tomamos uma decisão, não, vamos dar uma oferta. Aí, 40 pessoas no open house, eu decidi dar uma oferta que era abaixo do preço que eles estavam pedindo pela casa. O negócio é que a minha não foi a única proposta, eles receberam 6 outras propostas. Todas as outras propostas, over asking. Mas, nós tentamos, meu amor, desculpa aí, tudo e tal, a gente tentou, vamos ficar para a próxima. E ela estava lendo um livro na época, me lembra o nome do livro? Poder do Nome de Jesus? O Nome de Jesus. Aí um belo dia, já tinha passado, a gente me ligou e falou, Diego, eles pegaram a outra proposta, propostas maiores que a sua e tudo e tal, infelizmente não deu. Mas beleza, a gente continua olhando, tá na mesa. Um belo dia, tinha passado umas 2, 3 semanas já, um belo dia a gente estava em casa, umas 10, 11 horas da noite, ela virou para mim e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu quero aquela casa lá. Aí, tipo, ok, mas não é assim que funciona, né? O vendedor tem que querer vender a casa. Não, mas eu quero aquela casa, vamos lá agora, eu quero orar naquela casa. Falei, mas é 11 horas da noite, nós vamos ser presos lá. Não, a gente leva a Sherry e vai andando. A Sherry é a gente tem um cão de caça. Vocês estão rindo, gente. A gente tem um cão de caça extremamente violento. Ela é desse tamanhozinho assim, mais ou menos. Uma Maltese. Pesa 322 gramas. A Sherry. Aí colocamos a coleirinha na Sherry e fomos caminhar com a Sherry em volta da casa. Saímos lá, nós morávamos em Peabody, saímos lá de Peabody, viemos aqui em Malden, colocamos a Sherry do lado de fora, jogando sal no terreno, andando, meia-noite isso, tudo escuro, ninguém na rua, a gente andando assim, com a mão assim, e orando, intercedendo, profetizando, e tudo e tal. Quando deu umas 3 semanas, mais ou menos, umas 2 semanas, a gente me ligou, falou, Diego, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, não, eu acredito, pode falar que eu acredito. Falei, pois é, a oferta maior que tinha na casa, não deu certo o financiamento deles. E as outras 5, todos eles acharam casa também.
e não querem mais a casa. A única oferta na mesa é a sua. E a dona da casa não quer colocar a casa no mercado de volta. Você lembra disso, amor? Não quer colocar a casa de volta. Você quer a casa? Não, deixa eu dar uma pensada, deixa eu... Aí a vendedora fez uma contraproposta, a gente fez a inspeção na casa, achamos uns negócios errados, eu fiz uma contraproposta para a contraproposta dela, foi daqui, foi de lá, pum, vendeu a casa para a gente. Aí, a gente tinha ido na casa no open house, e fomos lá na casa orar depois. Quando deu o closing, nós fechamos na casa bem na primavera. No closing, a gente só viu a casa depois do closing. Quando a gente chegou, pastor Rony, fomos no closing, lá, lá em Cambridge, assinamos os papéis, fechou tudo bonitinho, maravilha, pegamos a chave, para onde que a gente foi? Direto para casa. Quando chegamos na casa, nós demos de cara com uma árvore cherry blossom, toda rosada, linda. Aí você diz assim, pastor Diego, isso é sorte, isso é coincidência. Coincidência não, é porque o meu Deus se importa até com a minha dor de cabeça. Aí, deixa eu te contar só mais essa. Você está com pressa, não? Tá todo mundo tranquilo? De boa? Faz um cafezinho aí, a gente está tranquilo. A gente mudou para casa, tínhamos uma vizinha, extremamente gente boa, mas com um cachorro endemoniado. Cachorro, primo do capeta, o cachorro. Ele ficava... Tem misericórdia, Jesus. O cachorro ficava na janela, 4 horas da manhã, latindo. Incessantemente, apavoradamente. Ficava latindo de 4 horas da manhã até 6:30 da manhã, todo dia. Todo dia. E a janela que ele ficava latindo era 4 palmos da janela do meu quarto. A janela em frente à janela do meu quarto. Ah, Jesus, e aquele cachorro latindo. Aí essa daqui caiu na besteira de dizer, eu não quero esse cachorro aqui mais não, Jesus. Mas não é para matar ele não, mas eu quero que você faça essa mulher mudar daqui. Na semana seguinte, eu estava cortando a grama do backyard lá de casa, do quintal lá de casa, eu cortando a grama, veio a mulher, tudo bom, e tudo e tal, e você tudo jóia, graças a Deus. Eu achei uma townhouse maravilhosa no North Shore, eu estou mudando em menos de 20 dias. Você sabe de uma coisa, querido? A gente se impressionaria com as coisas que Deus deseja fazer, mas a gente não pede. Eu não estou falando aqui de um Deus Papai Noel. Eu acho que vocês já me conhecem, já entendem a visão que essa igreja tem do Evangelho de Cristo e sabem que a gente não banaliza a mensagem do Evangelho. Deus não existe para suprir as nossas necessidades imediatas. Não. Mas o seu amor nos alcança até nas nossas causas menores. Ele conhece a sua luta. Ele conhece a sua luta. Ele conhece os seus desafios. Ele conhece e sabe o que você está enfrentando. Isso é amor. Um Deus que facilmente poderia nos ignorar e nada mudaria na sua realidade eterna. Mas Ele escolheu te contemplar aonde você está. Se você foi encorajado com essa palavra, se coloque em pé e dê um aplauso ao Senhor. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos a Ti. Sabemos, ó Pai, que o Senhor não é um Deus que ignora os teus. Louvamos a Ti, Senhor Deus, que da lepra à dor de cabeça, o Teu amor alcança tudo. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem manifestado a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor para conosco de uma forma linda e verdadeira. Oxalá, ó Pai, que nos tornemos verdadeiramente conhecedores, no sentido do que Paulo escreveu aos Efésios, conhecedores de verdade, experiência íntima, conhecedores do Teu amor.
E não apenas, ó Pai, que nos sintamos amados, mas também que amemos como o Senhor nos ama. Pois esse é o sentido máximo do Evangelho. Senhor, despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor e nos dê uma semana abençoada diante de Ti. Refletindo nesta palavra, ó Pai, nos encontros em grupos pequenos, nos períodos de oração aqui na igreja, que o Senhor fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, dê um aplauso ao Senhor, vai na paz de Cristo. Em nome de Jesus.